Infelizmente não posso estar hoje no lançamento da obra tão interessante do Sr. General José Eduardo Garcia Leandro. É uma obra muito interessante, por um lado por ser o balanço de uma geração. Uma geração que viveu em vários regimes políticos, económicos e sociais, em vários ciclos da vida de Portugal, o imperial ainda e o pós-imperial, em ditadura constitucionalizada e em democracia. Mas, para além disso, por ter uma autobiografia, isto é, a descrição vivida de uma experiência de décadas, particularmente ao serviço das Forças Armadas e por essa via de Portugal, e, por outro lado, por abordar, e não é incidentalmente, 3 ou 4 questões fundamentais. Uma primeira questão, o mundo. Como o mundo mudou. E dir-se-á mais, como o mundo está a mudar. A nova balança de poderes. Ainda não uma nova ordem internacional, demorará mais algum tempo a afirmar-se. Como os Estados Unidos da América permanecem como grande superpotência. Como a Federação Russa fica desgraduada, já estava, mas fica porventura mais desgraduada como mera potência regional. A emergência da China e o Sr. General Garcia Leandro percebe a realidade chinesa, conhece Macau, apreende aquelas relações seculares e, por isso, os afloramentos que faz são muitíssimo interessantes. E depois outras potências, naturalmente, a Índia e aquela potência que o deve ser, em termos políticos, à medida daquilo que representa em termos económicos e que se chama Europa, ou se quiser, a União Europeia. Uma segunda linha da reflexão sobre a história de Portugal. De factos, mas são factos que, ao serem enumerados, são, para além de descritos, como que analisados. E os pontos altos da história de Portugal e os pontos baixos. E como Portugal foi alto quando antecipou, quando tomou a iniciativa, quando liderou. Nomeadamente no conhecimento. No conhecimento. Liderou o conhecimento e liderou aquilo que era fundamental para tirar proveito da sua geopolítica. Converteu numa geoestratégia. E depois os pontos baixos. Muitas vezes associados à perda de independência, ou ao risco de perda de independência, ou a perda económica e financeira da independência, embora não a perda da independência político-constitucional. É uma leitura feita até ao presente, com agudeza e abrindo caminhos de reflexão, também eles muito estimulantes. Uma terceira linha, a que diz respeito concretamente ao fim do Império. Porquê tão tardio? E daquela forma? E porquê o fracasso daquilo que tinha sido intuído? E é dado o exemplo, e haveria outros, por exemplo, de um parecer do futuro almirante Sarmento Rodrigues, mas um parecer do professor Marcelo Caetano ao plenário do Conselho Ultramarino no início da década de 60 sobre uma estrutura federal para Portugal. Porquê? Quando chegou o chefe do governo, o ter fracassado nessa solução ou outra, ou na transição que não houve. E aí a questão é aflorada, como imaginarão, uma questão que acompanhei muito atentamente, embora numa idade muito precoce. Acontece é que esse parecer é um parecer do começo dos anos 60. Era um Marcelo Caetano. Marcelo Caetano, em 1968, era outro Marcelo Caetano. Tinha perdido o seu tempo histórico. Ainda assim, houve a convicção ou a esperança, na ala liberal, nos tecnocratas, de alguns setores jovens, de que pudesse recuperar esse tempo perdido. Era muito difícil, porque verdadeiramente queria a liberalização mais do que a democratização, e mesmo a liberalização ficou bloqueada, na expressão de Francisco Sá Carneiro. Queria a Europa para preparar o caminho de uma transição do Império, e houve a abertura com o acordo comercial. Queria
passos no sentido do desenvolvimento económico e social, a nova política industrial, e foram dados, começados a dar, mas tinha um bloqueamento, e o bloqueamento chamava-se descolonização. Tentou equacioná-lo de várias óticas, separar a Guiné de Angola e Moçambique, estatutos diferentes e destinos diferentes a ritmos diferentes, isso aflorado no Conselho da Defesa, mas já tardiamente, já quando os factos estavam largamente consumados, e mesmo a revisão de 1971 foi extemporânea, porque chegou tarde demais também, e além disso foi muito insuficiente. Não correspondia a nada que existisse no contexto externo e interno da época. Não era o mesmo homem, tinha pesado muitíssimo o papel do chefe de Estado. Esse chefe de Estado tinha sido reconduzido pela sua mão, não sei se convictamente, mas representando o fechar definitivo do começar a ser encerrado de portas na revisão de 71, e, portanto, o destino era uma revolução e não propriamente uma reforma, uma evolução pela transição constitucional. É uma obra, como disse no início, muito interessante, porque relaciona todas estas mudanças e estas pistas com a vida do próprio, com a experiência do próprio, e até numa novidade, que não é uma novidade para quem o conheceu bem, mas às vezes é esquecida, que é a segunda parte da vida do general Garcia Leandro. A que não tem a ver com a carreira militar, tem a ver com a sua vida associativa, como interventor na sociedade civil. E terminei a obra como Presidente da República Portuguesa pensando que esta segunda parte da sua vida nunca foi agradecida pelo Estado português. E merece ser agradecida. Também para isso foi útil a leitura, em passo estugado, a ritmo intensivo, da obra que recebi das mãos do autor. Felicito por essa obra e felicito-me por ter chegado a tempo de poder testemunhar-lhe o reconhecimento pela segunda parte da sua vida como representante da sociedade civil.